Olá! Hoje então eu vou continuar a leitura do livro de Mateus, a partir do capítulo 9. O paralítico de Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, seus pecados te são perdoados. Alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que ajuizais mal em vosso coração? O que é mais fácil dizer: Perdoados são teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, ele foi para a sua casa. A multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. Só vou abaixar um pouquinho o volume. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente à mesa com ele e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos dele: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O jejum. Então chegaram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe o tecido e faz-se maior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres são completamente danificados. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. A cura da mulher que tinha fluxo de sangue. Dizendo-lhes eles estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e seus discípulos. Então, uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar sua veste, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Logo que o povo foi retirado, ele entrou, pegou na mão da menina e ela levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de 2 cegos e um mudo. Partindo Jesus dali, seguiram-o 2 cegos, chamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou em casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Ele tocou-lhes então nos olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus advertiu-os, dizendo: Tende cuidado para que ninguém o saiba.
mas tendo ele saído, divulgaram sua fama por toda aquela terra. Eles havendo se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. Expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca se viu algo semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. A seara e os ceifeiros. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Tenha uma boa noite.